Primeira perguntinha, olha lá. Por onde e como começar na pintura digital? Como é que eu começo essa parada? Por onde eu começo? Quando eu falar pintura digital, associem junto com ilustração digital. É muito parecido, tá? Tem algumas diferenças, mas no frigir dos ovos aí, usar um termo bem antigo, a gente está dentro de um mesmo universo, tá bom? A pintura ela é uma ferramenta dentro da ilustração digital. Então a ilustração digital ela pode ser feita de outras maneiras, não somente com pintura digital, tá? Na minha abordagem está tudo dentro. O meu jeito de ilustrar é usando a pintura digital. Deu para entender essa diferença? Eu poderia, para exemplificar, eu poderia fazer uma ilustração digital baseada em manipulação fotográfica. Eu poderia não ter nada de pintura, só manipulação fotográfica já seria uma ilustração digital, tá bom? Então, só para entender, a pintura ou a ilustração? Então, a pintura, ela está dentro, ela é uma técnica dentro da ilustração, tá? Então, no meu caso, é a pintura digital. Então, quando eu falo pintura digital e ilustração digital, vocês podem assimilar como sendo basicamente a mesma coisa, tá? Então, por onde eu posso começar na pintura digital? Por onde e como? Eu vou separar em dois quesitos básicos, que é a forma como eu abordo nos cursos, tá? Quesito número 1, ferramenta. Você tem que conhecer a ferramenta, seja lá qual você quer usar. Ferramenta gratuita, ferramenta paga, não tem problema. Mas você precisa conhecer, porque é com ela que você vai produzir, tá? Então, enquanto não tiver um mínimo de conhecimento da ferramenta, ou o essencial da ferramenta, você vai ficar naquela de como é que eu faço isso? Eu queria fazer assim, eu queria dar uma pincelada, eu queria. Onde é que está a borracha? Então a gente vai ficar naquele onde é que está, onde é que está, onde é que está. Então, a primeira coisa é, cara, pega um programa que você gosta, que você tem afinidade, gratuito, pago, e aí precisa dar uma estudada no essencial dele, tá? Eu, dentro, por exemplo, dos cursos do Ilustra Pro, da Academia de Pintura Digital, outros cursos, eu faço de uma forma que eu pego a essência, eu faço com o Photoshop e eu tenho usado o Sketchbook também, por ser um programa gratuito. Eu acabo fazendo de um jeito que eu pego o essencial, o básico do básico da ferramenta. Eu prefiro trocar o básico pelo essencial, porque básico parece que é pouco. Essencial, você fala, é o que precisa, né? É a essência. Então, aí eu trago isso para a gente entender, basicamente, camadas, que são os layers, né? Como é que eles funcionam. O pincel, borracha e vamos pintar, tá? Então, é isso, tá? Então, conhecer a ferramenta. E aí, o outro ponto é você começar a entender os conceitos, né? Então, pegamos a ferramenta, vamos juntar com os conceitos para a gente produzir algo. O que é os conceitos? Os fundamentos. Fundamentos é uma palavra às vezes meio chata, os fundamentos, mas é os fundamentos, é a base, né? Para a gente poder fazer qualquer coisa. O que é essa base? Luz e sombra, teoria de cor, composição, desenho, estrutura de desenho e assim por diante. Então, conhecer esses fundamentos vai te ajudar. Mas o artista ele só produz se ele dominar todos os fundamentos? Sim e não. Porque tem muito artista que, se eu falar, por exemplo, valor tonal, tem até uma pergunta, se eu não me engano, aqui sobre valor tonal. Tem um monte de gente que vai falar, o que é valor tonal? Tem um monte de artista que vai falar, não sei nem o que é valor tonal. É a relação de tons de cinza numa pintura, né? Então, quando a gente fala de luz e sombra, dentro da luz e sombra tem os valores tonais. Mas a nomenclatura nem todo mundo conhece. Então, às vezes, o que acontece com muito artista? Cara, ele sabe fazer, ele desenha, ele pinta, só que ele faz isso por a capacidade de observação que ele criou ao longo do estudo dele, da vida dele. Então, às vezes, ele não domina ali, o rebatimento, agora que você explicou que a luz bate e rebate, mas ele assimilou isso de alguma forma, tá? Por isso que, por exemplo, a gente fala de desenhar e pintar, fazer cópias é bom, porque, cara, às vezes você não sabe o que você está fazendo, mas você está meio que assimilando de uma forma quase inconsciente as coisas que estão acontecendo, tá? Então, é uma forma também. Pode ser um pouco mais demorada, mas o ideal é a gente, pelo menos, juntar, porque, cara, quando a gente sabe que algo existe e que a gente tem a consciência, traz para a consciência que aquilo é daquele jeito, vai ficando mais fácil depois da gente controlar, no nosso caso aqui, por exemplo, na criação, tá? Então, para resumir tudo que eu falei, por onde, como começar, conhecer a ferramenta, estudar a ferramenta, o essencial, não precisa gastar muito tempo nisso,
e produzir com base nesses fundamentos. Então, entender luz e sombra, fazer estudo de luz e sombra, cor, composição, que são elementos aí que vai ajudar você na construção da sua pintura digital e da sua ilustração digital. Beleza? Curtiu esse vídeo? Então não esquece de se inscrever, dá aquele likezinho maroto, ativa a notificação, é claro. E se você quer ver a live completa desse assunto, clica aqui.